Bom, vamos lá, vamos retomar então a nossa revisão, né? No vídeo anterior a gente revisou o conceito de terceiro setor, falar um pouco mais dessa evolução histórica, né, da atividade de uma atividade social, né? O que a gente pode relembrar, o que a gente relembra agora é que esse tipo de atividade de caráter social, ela sempre foi, ela existe na história desde de muito tempo, né? Desde que a gente se remonta aí, desde o período colonial, né? Sobretudo com as atividades filantrópicas de origem religiosa. Lembrem-se da história do descobrimento do Brasil e da vinda da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, que auxiliaram na catequese, aí, ou seja, na educação dos índios, mas também no cuidado, na saúde dessa população brasileira. E não foi muito diferente no surgimento de outros países, né? A gente tem no Brasil especificamente um começo de organização sobre instituições de caráter social na Constituição de 1930, né, em que já se formulava a possibilidade de algumas formas de organização, né, como comunidades, associações de bairro, de moradores, associações voltadas para atividades culturais, de auxílio à educação, à cultura, à saúde, e elas já eram orientadas dentro de uma possibilidade de ser financiadas pelo próprio Estado. Mas no Brasil isso ainda era visto de forma ainda muito filantrópica, né? É só nos anos 80, aqui no Brasil, que vai acontecer um crescimento, né, dessas associações, dessas instituições, mas com um caráter assistencial, né, e um caráter de política governamental mais evidente, com menos cara de filantropia e de mais de engajamento mesmo, organização, né? Então, uma consequência vinda de fora. E aí a gente fala de anos 80, 1980, por duas razões. Uma é, de fato, o aumento da democracia, e duas é que com o ressurgimento da democracia, fim da ditadura e tal, né? E outra que é com a vinda de pessoas de pessoas, de brasileiros que estavam em outros países, trazendo essas ideias que Europa e Estados Unidos já estavam muito bem arregimentadas, né? Lembrem-se a ideia de um terceiro setor, né? É uma ideia, uma axiologia, ou seja, uma categorização, né, sociológica, vinda sobretudo da academia americana, né, que começa a entender ou estudar ou se interessar por essas características de mercado, né, e as diferentes formas de arranjos sociais vigentes. Até após a Segunda Guerra Mundial, você vê que o mercado começa a crescer nos Estados Unidos e muitas instituições começam, muitas organizações, muitas empresas começam a se organizar e atuar de forma profissional, e tanto é que muitas atividades que antes eram menosprezadas, elas começam a ganhar espaço, como as empresas vocacionadas ao serviço, empresas de serviço de educação, serviço de saúde, serviço de um modo geral, que até então não era valorizado. O que se era valorizado era a indústria mesmo, a produção de bens, né? Mas a própria indústria começa a enxergar no serviço um diferencial competitivo em relação aos outros. Então você vê que o segundo setor ele começa a crescer e observar essa questão das atividades, né? Isso vai dando brecha para o surgimento de consultorias especialistas dessa época,
E não muito diferente, o terceiro setor começa a ganhar espaço, começa a ganhar destaque, porque começa a ser um campo da economia que começa a gerar resultados, diferenças, começam a gerar empregos, né? Mesmo no mercado americano. Isso, ou seja, as primeiras teorias sociais de marketing social, de administração social, né? Textos de Peter Drucker sobre administração do terceiro setor, textos de Kotler sobre marketing social, todos eles despontam já desse período, desse momento aí, né? Por volta dos anos 80, quando começa a crescer no Brasil, esses conceitos também eles vão se alastrando pela Europa, que vão dando maior importância em entender e estudar o terceiro setor, porque são áreas bastante atuantes lá fora. Né? E aí só uma década depois, anos 90, a gente tem aí um surgimento de uma primeira ONG regulamentada no Brasil, mas a gente tem a partir de 1994, né, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, não só uma abertura de mercado, mas também um reconhecimento de que o Estado não dá conta de todas as demandas sociais existentes e começa a surgir aí um conjunto de políticas que beneficiam a atividade, né, realizada por esse terceiro setor, inclusive com políticas de apoio, de fomento a essas instituições. Do mesmo modo, a gente começa a enxergar, e ainda mais nesse nosso século, como o segundo setor vem se assumindo, né, ou percebendo que acaba sendo um diferencial competitivo, se mostrar para a sociedade como também igualmente responsável. E muitas dessas atividades, como acabam sendo uma coisa distante daquilo que as empresas fazem, elas acabam adotando o apoio a muitas dessas instituições como uma forma de se associar às suas benesses, né? Então acaba que o patrocínio a instituições do terceiro setor acaba sendo um recurso também utilizado pelo segundo setor como construção de diferencial, e o terceiro setor se beneficia disso como uma forma de rentabilidade para poderem permanecer e coexistir, né? Então a gente pode dizer que essas ONGs hoje elas existem como uma forma de, de exercício da responsabilidade social, não só pelo que elas fazem em termos de práticas sociais, né? Mas também como um meio, um retorno para os outros setores da sociedade. Mas a gente vê como essas instituições hoje, ONGs e outras associações, acabam assumindo esse papel, né, que é reconhecidamente dito como um limite hoje do Estado. Mesmo os países mais desenvolvidos, eles reconhecem que o Estado tem suas limitações e deficiências, e o papel das ONGs acabam sendo importantes para complementar essa demanda, né? Muitas vezes as ONGs atuam em microlocais, ou seja, atuam em locais muito pontuais, muito específicos, muitas vezes não percebido, né, por políticas públicas mais amplas. Um outro papel muito importante hoje para ONGs e associações de terceiro setor são a própria fiscalização do Estado, né? A gente vê uma grande quantidade hoje de ONGs, e a gente pode citar aqui no Brasil. Eita, que faltou o nome, minha gente, ajuda aí. A que fiscaliza toda a. Eita, faltou o nome, vou pesquisar aqui. Pera aí, deixa eu dar o pausa. Dei um pause rapidinho, que vocês não perceberam, e olhei lá na internet. É a ONG Contas Abertas, né? É uma espécie de associação que conta com voluntários da área contábil, de direito, da área administrativa,
E o trabalho voluntário deles é verificar, fiscalizar se os orçamentos apresentados pela União estão sendo devidamente utilizados, né? Ou seja, se as obras públicas estão com valores que fazem sentido, se as atividades estão sendo realizadas e concluindo dentro do prazo, se o dinheiro de fato está indo para a obra ou não, né? Eu até vou dar uma olhada depois se eles estão bem atuantes aqui no estado de Pernambuco, porque eu mesmo briguei muito com alguns projetos lá do Parque Santana que saíram do papel e eu desconfio muito que se foram bem utilizados. Mas enfim, isso é uma outra história e serve para provocar vocês a pensarem se há aí perto da casa de vocês alguma obra, algum projeto, algum tipo de atividade aí que vocês também desconfiam, né, como uma forma de estimular vocês a participar desse tipo de movimento. Um terceiro papel é de dar voz política, né? Eu falei agora do Parque Santana e não lembro, e acho que dentro da sala de aula eu acabei citando isso como exemplo, quando eu e meus colegas que andamos de skate no Parque Santana vimos aquele parque todo destruído, a gente sentiu uma grande dificuldade em pleitear, em questionar, em chegar à imprensa, mas também de brigar, né, de ser ouvido pelaquela obra ali. A prefeitura simplesmente dizia que aquilo ali era uma demanda pública, que eles tinham recebido e foram tocando o barco de maneira muito questionável, né? Talvez se a gente fosse uma associação sem fins lucrativos, uma associação de praticantes do skate, a gente passasse a ter um peso político legitimado mais forte, poderia atuar junto aos órgãos públicos, brigando, pleiteando, questionando, né, esse tipo de atividade. De uma associação ganhando legitimidade ainda de peso de verdade, ou seja, sendo mais ouvido durante para intervenções públicas e reformas de praças e tudo mais, porque como uma associação a gente poderia ter mais peso, mais voz política, isso poderia incomodar mais os políticos, mais ao Estado, e com isso ganha mais credibilidade na hora de atuar. Então, um terceiro papel é que associações, ONGs, tudo isso dá um peso maior para o ativismo social. Isso vale como algo a se pensar com relação a comunidades, sobretudo as comunidades mais carentes dos diferentes bairros da nossa região metropolitana, que ao terem associações e organizações conseguem maior força, né, e apelo junto a políticos, a vereadores, para conseguirem projetos de reforma, não só de asfalto das ruas, mas de urbanização, de ganhar postos médicos, de saúde e por aí vai, né? Então esses são papéis hoje do terceiro setor e que acabam sendo importantes da gente enxergar como áreas de atuação possível, né? Algumas pessoas podem dizer, olha, eu queria participar de uma ONG para poder ajudar pessoas carentes e tudo mais, mas a ideia da gente falar disso é demonstrar como associações podem ser organizadas, de fato, por narrativas diversas, né? Você pode pensar em se juntar ou criar a sua própria ONG para ajudar os animais, para ajudar pessoas, para ajudar demandas de bairro, você pode ajudar questões das mais diversas necessidades sociais, de áreas da educação, da saúde, da cultura. Você pode se organizar com pessoas para fiscalizar aquilo que o Estado faz, né? E até mesmo para dar voz a questões sociais e a grupos sociais